Pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre tabela periódica, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a tabela periódica para que a gente comece a falar sobre as principais características da organização dos elementos, tá bom? Vamos lá, galera. A tabela periódica, ela foi organizada de maneira em que seus elementos estivessem dispostos em ordem crescente de número atômico, ok? E isso ficou conhecido como lei periódica. O cientista que conseguiu fazer essa organização ao longo do percurso histórico da tabela foi chamado chamado Mendeleev, ok? Na tabela periódica, se a gente pegar ela, e depois eu vou mandar também por e-mail para vocês, existem algumas características que a gente precisa entender. A primeira delas, a tabela ela está organizada aqui, ó, em linhas, ok? Então, ela está organizada em linhas, que são o que nós chamamos de períodos, só que ela também está organizada em colunas, ok? Que é o que a gente vai chamar aqui de grupos ou famílias. Primeiro, a gente vai falar dos períodos da tabela periódica. Se eu observar, a tabela periódica, ela tem 7 períodos. Esses períodos, eles vão expressar exatamente o número de camadas que um elemento, determinado elemento tem. Só que aqui, quando eu falo, ó, primeiro período, eu estou dizendo da camada K. Quando eu falo do segundo período, eu estou falando para a camada L. Então, isso daqui também faz referência à distribuição eletrônica do qual a gente falou semana passada. Por exemplo, se eu fizer a distribuição eletrônica para um elemento e ele terminar no terceiro nível, por exemplo, 3s2, significa que as camadas 1 e 2 são camadas internas e que a camada 3 é uma camada externa, ok? Eu vou sair aqui só para aceitar mais uma pessoa que está pedindo, tá? Para entrar. Então, voltando, os períodos, que são as linhas da tabela periódica, eles vão expressar o número de camadas que os elementos têm, ok? Quando eu olho para a tabela periódica como um todo, na sua organização por número crescente atômico, peraí, tem mais uma pessoa pedindo para entrar. Eu vou voltar lá para os slides, tá, galera? É porque eu achei que tinha alguém pedindo para entrar. Se eu olhar para a tabela periódica como um todo, ela ficaria dessa maneira aqui, ó, com todos os elementos organizados na ordem crescente de número atômico. Lembrando que o número atômico é o número de prótons e é ele que dá a identidade por elemento, para mim, ok? Para uma melhor organização da tabela periódica, essas duas séries centrais foram retiradas da tabela periódica e o restante foi juntado. Então, se eu reparar, nesse trechinho aqui, ó, da terceira coluna, foi retirado para fora da tabela periódica para melhor organização. Quando eu olhar o número de períodos, eu vou ver que essa série foi retirada lá do sexto período e a segunda série foi retirada lá do sétimo período. Isso aqui foi feito puramente para melhor organização da tabela, ok? O primeiro elemento aqui, ó, que dá início à série do sexto período, lá da família 3, é o lantânio. Por isso que essa série é conhecida como série dos lantanídeos. E o primeiro elemento do sétimo período é o actínio. Por isso que essa série ficou conhecida como série dos actinídeos, ok? Então, vou retornar aqui só para vocês verem, ó. A tabela periódica, se a gente pudesse pegar ela, ela ficaria dessa maneira, só que para uma questão de melhor organização, a série dos lantanídeos e actinídeos, que se encontra lá no sexto e sétimo período da tabela periódica, foi retirado para fora, ok?
Aí agora eu vou falar sobre as colunas que a gente também pode falar de famílias, ok? Eu vou pensar numa coisa. O que me caracteriza como um membro da minha família? Significa que eu tenho características que são próximas da minha mãe ou do meu pai. E essas características, às vezes, são físicas e podem ser notadas por outras pessoas. Então, essa analogia a gente pode fazer aqui para a família da tabela periódica, ok? As colunas ou famílias vão ter agrupamentos de elementos que têm propriedades físicas e químicas semelhantes. O que eu vou entender dessas propriedades físicas e químicas semelhantes? Todos eles podem ser encontrados no estado sólido na natureza, todos eles reagem com água, todos eles não reagem com água, todos eles são metais, todos eles são ametais. Então, essas são algumas das características dos elementos que estiverem na mesma família. Repare uma coisa, as propriedades são semelhantes, elas não são iguais, ok? Claro que haverão divergências. Para eu descobrir a família, eu vou, na distribuição eletrônica, olhar para os elétrons de valência, ok? Então, é fundamental que eu saiba fazer a distribuição eletrônica e identificar a camada de valência, porque é ela que vai me dizer aonde é que estão, em qual família está o elemento, ok? Repare que essa tabela que eu estou projetando aqui, ó, ela não mostra a série dos lantanídeos e actinídeos que está embaixo, mas ela mostra tanto a antiga classificação por família, como a atual classificação por família, que é essa que está aqui, ó, que são números de 1 a 18. Então, os números que estão em cima são a atual classificação para as famílias na tabela periódica, que é classificada em família de 1 a 18. Os números que você tem embaixo é a antiga classificação. A família A, que compunha as duas primeiras famílias e a extremidade direita aqui da tabela, ó, ok? Família A. E a família B, ela compunha a parte central da tabela periódica. Então, repare numa coisa. A família A, ela é a extremidade da tabela periódica. Famílias 1, 2 e 13 a 18. As famílias do antigo grupo B são as famílias da parte central da tabela periódica. Então, ela vai acompanhar as famílias de 3 até a 12, ok? Aí, essas famílias geram para mim blocos na tabela periódica. Então, ó, disso aqui, eu gerei blocos disso aqui. Por que estou falando que existem blocos? Esses blocos são referentes à distribuição eletrônica, que vai me ajudar a identificar o elemento. Repare numa coisa, se eu tiver nas famílias 1 e 2, o elemento vai terminar a distribuição eletrônica dele no subnível S, ok? Se eu tiver nas famílias 13 a 18, eu vou ter elementos que vão terminar em SP. Aqui não tem o S junto, tá? Mas vão terminar em SP. Na parte central da tabela, eu vou ter, se tiver dentro da tabela, a família D e fora da tabela, a família F. Mas aqui eu tenho os elementos da antiga família B. E nas extremidades, que terminam em SP, eu vou ter os elementos da antiga família A. Repare numa coisa que eu coloquei aqui embaixo. Os elementos da família A, que são as extremidades, que vão terminar em S ou P, também eram chamados de elementos representativos. Por que dessa nomenclatura? Representativo significa que as suas propriedades são muito bem representadas. Suas propriedades são muito bem definidas. Então, significa que esses elementos vão ter características que são mais fáceis para nosso entendimento, ok? Já os elementos das famílias centrais, a antiga família B, são elementos que vão terminar a distribuição eletrônica em D ou F, que é o que a gente chama de elemento de transição. Então, eles são elementos um pouquinho mais complexos. Eles têm suas características, sua relevância entre si, contudo, eles podem ter propriedades muito variadas. Então, são propriedades que transitam, por isso são chamados de elementos de transição, ok? Aí, para aquele aluno que adora copiar tudo, e para aquele que não gosta de copiar nada e gosta de tirar foto, eu deixei esse memezinho aí para vocês darem uma olhada, tá? Vamos continuar. Falando em família, tem uma coisa aqui que é muito importante que você aprenda a memorizar, tá bom? Depois eu gostaria muito que você assistisse essa aula novamente
e fosse fazendo um resuminho no seu caderno, ou que você pegasse a tabela periódica em branco, que eu vou mandar no seu e-mail, e fizesse todas as anotações do conteúdo para que você vá memorizando à medida que você vá fazendo os exercícios, ok? Por que eu estou pedindo isso? Porque são características do conteúdo que você precisa saber. Então, isso vai envolver uma memorização. Só que se você não precisa ficar desesperado, essa memorização vai acontecer à medida que você se apropriar do conteúdo, à medida que você leia, à medida que você anotar e à medida que você fizer o exercício. Porque quando você estiver fazendo exercícios, você vai poder consultar a sua colinha. Você pode fazer tanto o resumo no caderno, quanto na tabela que eu mandar, ou da maneira como você preferir, um mapa mental e assim vai, ok? Vamos continuar aqui. A família 1 é a família dos metais alcalinos terrosos. Esse termo vem lá do árabe, que significa cinza de plantas. Os metais alcalinos encontrados nesse material, na cinza, eram muito utilizados para fazer sabão, justamente porque o termo alcalino também pode significar base, ok? Então, se eu identificar um elemento e eu souber que ele é da família 1, eu tenho que saber que ele é um metal alcalino. Então, a partir de agora, eu preciso associar a família com o nome que ela possui, ok? Lembra que os elementos de uma mesma família têm propriedades físicas e químicas semelhantes? É isso que faz com que a família receba um nome, ok? Família 2 são os metais alcalino terrosos. O termo terroso significa, para dar referência aonde eles são encontrados, ok? As famílias de 3 a 12, aqui, ó, a antiga família B, 3 até 12, são os chamados elementos de transição. E olha só que coisa estranha. Se o elemento estiver dentro da tabela periódica, ele vai ser chamado metal de transição externa. Se ele estiver fora da tabela, que são os lantanídeos e actinídeos, eles são chamados metais de transição interna, ok? Pessoal, eu vou fechar aqui um pouquinho, só para eu desligar o WhatsApp aqui, para não ficar fazendo barulho para vocês, tá? Dá um okzinho para mim no chat, se até agora tá tudo ok, tá dando para entender, eu tô tentando ir devagar o suficiente para passar as informações com muito cuidado para vocês. Então, belezinha, vamos continuar. Metais alcalinos, família 1. Metais alcalino-terrosos, família 2. Se for da antiga família B, aqui, ó, aqueles que vão terminar a distribuição eletrônica em D, aqui aqueles que vão terminar a distribuição eletrônica em F, serão chamados metais de transição. Dentro da tabela, transição externa. Fora da tabela, transição interna. Se lembrar que o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Eu imagino que seja por isso que a pessoa que fez isso deu essa nomenclatura. Quando eu vou para a família 13, o primeiro elemento começa a dar nome para a família. Então, o primeiro elemento aqui, ó, é o boro, por isso, família do boro. O primeiro elemento da família 14 é o carbono, portanto, família do carbono. Família 15, primeiro elemento, nitrogênio, então, família do nitrogênio. Quando eu vou para a família 16, eu tenho os calcogênios. Aqui, ó, não é comum utilizar o termo família do oxigênio, tá? Aqui já muda. O termo calcogênio, ele é um termo cuja etimologia vem dizer para a gente o seguinte: calcos significa cobre e gênesis, origem. Então, todos esses elementos aqui da família 16, eles são extraídos em minérios de cobre, por isso calcogênios, ok? Quando eu vou para a família 17, eles são chamados de halogênios. Halo, sal, gênesis, origem. Ou seja, todos eles formam sais, ok? Vale lembrar que se eu pegar aqui o cloro, por exemplo, junto com o sódio lá da família 1, eles formam o NaCl, que é o cloreto de sódio que a gente conhece como sal de cozinha, ok? Então, família 17, halogênios. A família 18, eu acredito que seja talvez uma das famílias mais conhecidas pelos alunos, mesmo quem não tem contato com a tabela, são os chamados gases nobres. Por que eles são chamados gases nobres? Porque na família 18 eu tenho os elementos que
são os mais estáveis, porque na sua última camada eles têm totalmente os elétrons preenchidos. No caso do hélio, ele tem 2 elétrons na sua última camada, porque só tem a camada K, que comporta 2. Os demais, todos eles têm 8 elétrons na última camada, ok? Reparem que essa tabela periódica que eu estou mostrando para você aqui, ela não está totalmente preenchida aqui embaixo, então ela está desatualizada, tá? Ela já foi fechada até o elemento de número atômico 118 aqui embaixo, ó, ela está totalmente fechada, ok? E aí, para aqueles que gostam de usar uma cantadinha um pouquinho mais inteligente para conhecer as pessoas, eu deixo aqui no fundo Mendeleev, que foi quem organizou a tabela periódica, com essa cantadinha do gás nobre, ok? Para que você aprenda um pouquinho mais sobre o conteúdo também. Vamos continuar. Tá vendo que aqui eu deixei um diagrama para falar para você sobre a distribuição eletrônica. Então, nesse trecho aqui, ó, especificamente, eu vou lá para o arquivo do Word que eu preparei para vocês. Todas as outras características que vêm aqui para frente, ó, família 1 ou metais alcalinos, qual que é a tendência dele de formar? Essas reações aqui não têm importância para você, tá? Vou falar só da família A, porque ela tem propriedade bem definida. Então, é o que interessa para mim isso aqui, ó. Qual que é a tendência em formar? Por isso que eu vou voltar aqui na tabela. Repare numa coisa. Eu vou falar sobre os elementos da família, antiga família A, elementos representativos. Portanto, o que eu vou falar não vale para os elementos da família 3 a 12. Só vai valer para as famílias 1, 2, 13 a 18. Ok? Então vamos lá. Espera aí que tem gente pedindo para entrar. Tem dúvida aqui? KKKKK. Aposto que foi por causa do Mendeleev, né? Esse KKKKK. Então vamos lá. Ó, muita atenção nessas características que eu vou falar aqui, ok? Lembrando que elas não valem para os metais de transição. Apenas valem para as famílias 1, 2 e 13 até 18. Família 1, se o elemento está na família 1, ele vai ter um elétron de valência. Um elétron de valência. Então, repare, o número da família indica quantos elétrons ele tem e, portanto, vai poder indicar a carga que ele pode formar, ok? Se ele está na família 1 e, portanto, tem um elétron de valência, eu vou utilizar a regra do octeto para saber a carga dele. O que é a regra do octeto? É uma regra que expressa que alguns elementos tendem a adquirir 8 elétrons, como os gases nobres aqui, ó, para ficarem estáveis. Então, se ele tem um elétron de valência, eu vou fazer a seguinte pergunta: é mais fácil para ele ganhar 7 elétrons ou perder o elétron de valência que ele tem? Nessa analogia, eu preciso entender que é mais fácil perder um elétron. Se ele perde um elétron, então ele vai formar o cátion positivo de carga mais um. Então, repare que além de eu saber aqui o número da família, eu vou saber o número de elétrons e a carga que todos os metais alcalinos podem formar, que é mais um. Então, eu posso formar Li+, Na+, K+, Rb+, SS, CS+, ok? Então, se ele está na família 1, ele tem um elétron de valência, e entre perder um elétron e ganhar 7 para ficar estável com 8, é mais fácil perder um. Se ele perdeu carga negativa, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, vai formar cátion mais um. Vou fazer a mesma analogia para a família 2. Se um elemento está na família 2, significa que ele tem 2 elétrons de valência. Então, é mais fácil para ele perder 2 elétrons do que ganhar 6 elétrons. Consequentemente, ele vai formar cátions positivos de carga 2+, para indicar a perda desses 2 elétrons. Então, aqui nos metais alcalinos terrosos, que é a família 2, eu posso formar Be2+, Mg2+, cálcio 2+, Sr2+, e bário 2+, ok? Não vale essa analogia para a família aqui, vou lá para a família 13. Se é da família 13, eu vou olhar sempre o último número. Então, eu vou esquecer o número 1, vou olhar só o 3.
13, 3 elétrons de valência. Então, o que é mais fácil para ele? Perder 3 elétrons ou ganhar 5 elétrons? Perder 3 seria mais fácil. Então, consequentemente, os elementos aqui têm tendência a perder 3 elétrons e formar o cátion 3+. O mais comum deles aqui, ó, é o Al3+, o Ga3+, ok? Quando eu vou para a família 14, eu vou olhar o último número, 4. Então, 4 elétrons de valência. Consequentemente, eu vou pensar, o que é mais fácil? Perder 4 ou ganhar 4? Nessa situação, tanto faz. Ele pode tanto perder quanto ganhar. Mas o que a gente observa? O elemento carbono é o único que pode perder e formar o C4-. Os outros aqui, ó, que são elementos maiores, têm tendência a perder e formar todos o 4+. Então, do silício para frente, até o PB, geralmente eles vão formar Si4+, Sn4+, Pb4+. O carbono é o único que vai ter tendência em ficar 4-, porque nessa família seria tanto para ganhar quanto para perder 4 elétrons, ok? Quando eu vou para a família 15, vou olhar o último número, 5. Então, eles têm 5 elétrons de valência. O que é mais fácil? Perder 5 ou ganhar 3? Aí aqui muda. É mais fácil ganhar 3 elétrons. Se eles ganham 3 elétrons, ganham carga negativa, eles vão ficar negativos. Então, eu vou formar aqui o N3-, o ânion 3-, o P3-, e assim vai subsequentemente, ok? Quando eu vou para a família 16, mesma analogia. 6 elétrons de valência. Entre perder 6 e ganhar 2, é mais fácil ganhar 2. Se ganha carga negativa, fica negativo. Então, vai formar o ânion 2-. Então, aqui vai formar o O2-, o S2-, e assim vai. Família 17, 7 elétrons de valência. Então, entre perder o 7 que ele tem e ganhar 1, é mais fácil ele ganhar 1. Então, ele vai formar o ânion monovalente, mono 1, F-, Cl-, Br-, e assim vai. E quando eu chego na família 18, eles já têm 8 elétrons. Então, não existe tendência nem em perder e nem ganhar mais. Ele não vai perder porque ele já tem 8. Ele não vai ganhar porque ele já tem 8. Por isso que eles são estáveis. Então, essa é a tendência que eu queria que vocês soubessem. O número da família aqui, ó, dá muita informação para a gente dentro da tabela periódica, ok? Pessoal, até o que eu apresentei aqui no PowerPoint, tá ok? Dá um okzinho para mim no chat. Vocês estavam me ouvindo? Ok. Então, agora, eu vou ensinar vocês a distribuição eletrônica, ok? Que está aqui, ó, nesse arquivo que eu também vou encaminhar para vocês, tá? Da tabela periódica. Lá na distribuição eletrônica, ó, as principais características, já deixei tudo aqui. Se for um elemento da família 1, ele vai terminar em NS1. O que é esse N aqui, ó? O que é esse N aqui que pode te dar confusão? O N é o número de camada. Então, ele vai indicar o nível ou a camada. Se é camada K, se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3, ok? Então, por exemplo, aqui o elemento poderia terminar 1s1, 2s1, 3s1. Então, entenda que esse N é N de nível, nível ou camada. Isso aqui vem lá do modelo atômico de Bohr, que foi quem descobriu as camadas, ok? E depois o Linus Pauling fez o diagrama. Se um elemento for da família 2, ele vai terminar em NS2, ok? Aí significa que eu vou para a família 13 agora, ó, porque eu estou falando em vermelho só da antiga família A, os elementos representativos. E o que eu coloquei aqui em azul é da antiga família B, ok? Se um elemento estiver na família 13, ele vai terminar em NS2, NP1, por exemplo, 2S2, 2P1. Aí repare que eu tenho que somar o 1 com o 2 para encontrar os 3 elétrons que ele tem lá na família dele, tá? Se ele estiver na família 17, ele vai terminar em NS2, NP5.
Significa que eu preciso somar o 5 com o 2 para chegar nos 7 elétrons que ele tem na família dele, ok? E olha aqui uma dica. Toda vez que você terminar a distribuição eletrônica em sp, basta você somar 10 elétrons para você achar a família. Por que eu estou dando essa dica? Porque repare que nas famílias de 13 até 18, eu olho sempre o último número. É como se eu esquecesse o 1 aqui, ó. Então, se ele terminar em NS2NP4, eu venho aqui e somo 4 mais 2, 6. Ele tem 6 elétrons de valência. Se ele tem 6 elétrons de valência, somando mais 10, ele é da família 16, ok? Essa é uma dica. Quando eu vou para a família 3 a 12, eu vou observar uma coisa muito importante. Aí agora eu vou abrir a tabela periódica aqui, ó. Quando eu vou aqui para as famílias 3 a 12, se eu conseguir voltar aqui, eu vou observar uma coisa. Olha só. A família 3 começa com o nível D, que comporta 10 elétrons. Então, eu vou olhar aqui assim, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, aqui D1, primeira família 3 é o D1. Entre o número 1 e a família 3, tem duas unidades que diferenciam. Entre a família D10 e a família 12, tem duas unidades que diferenciam. Ou seja, toda vez que um elemento terminar a sua distribuição eletrônica em D, você vai ter que somar mais duas unidades para poder achar a família, ok? Relaxa que se você ficou confuso, eu vou fazer um exemplo já já para te mostrar. Mas se você tem dúvida, volta aqui na tabela e lembre que eu começo aqui, ó, D1, família 3. Então, de 1 para 3 tem duas unidades diferentes. D2, família 4. Então, de 2 para 4 tem duas unidades que diferenciam. Por isso que a gente sempre soma 2 para achar a família, ok? E se terminar no subnível F, não existe outra opção. Olha só. Se terminar em F, a família F está aqui, ó, no grupo 3. Então, terminou em F, da onde que ele é? Família 3, ok? Ele vai ser daqui. Aí vamos até a distribuição eletrônica. Eu deixei a distribuição eletrônica aqui, ó. Observe que eu peguei aqui um esqueminha de resumo que alguém fez na internet, que te mostra que camada que é, que nível que é, quantos elétrons cada camadinha comporta, e nesse diagramazinho que está anotado aqui, a pessoa ainda colocou, ó, na ordem da setinha, exatamente da maneira como você tem que distribuir, ok? Deixa eu ver quem é que está chamando aqui, gente. Temos mais um amigo pedindo para entrar. Pessoal, as próximas aulas que forem online, eu vou pedir para vocês tentar entrar no horário certinho, porque senão eu preciso ficar parando a aula para voltar, tá bom? E aí eu vou começar a aceitar as pessoas entrarem somente até 5 minutos depois do horário da aula, tá bom? Aí voltando aqui, ó. Primeiro exemplo que eu vou fazer com você. Alguém mandou chat? Os atrasados é difícil, né, Vinícius? Então vamos lá, galera, vamos continuar, porque a aula está quase acabando já, ó. Eu deixei aqui um diagramazinho prontinho, ó, para poder utilizar e fazer os exemplos com vocês. Então, o primeiro exemplo vai ser o sódio de número atômico 11. Repare que para eu trabalhar na tabela periódica, eu vou trabalhar com elementos neutros, fundamentais. Lembra dessa palavra, fundamental? Não vou trabalhar nem com cátions, nem com ânions. Então, a distribuição eletrônica, olha só. Eu tenho que distribuir 11 elétrons. Se eu pegar aqui pela distribuição, ó, 1s2 é o primeiro, depois eu vou continuar, ó. 2s2, depois do 2s2, terminei aqui, vou lá, ó. 2p6, eu já distribuí isso. Até essa distribuição eletrônica já foram 2, 4, 10 elétrons. Então, está faltando somente um. Depois do 2p6, vem o 3s2. Então, significa que se eu vier para terminar aqui, ó, no 3s2, eu teria 12 elétrons. Então, está passando. Então, eu vou apagar todo o restante aqui, ó, da minha distribuição eletrônica e vou terminar em 3s1. Repare uma coisa.
Qual é a camada de valência? A camada de valência é sempre o maior valor do Nzinho que aparecer aqui, ó. O maior valor que acompanhar uma letra. Nesse caso, foi o 3. Então, a camada de valência, para mim, é o nível 3 ou camada KLM, ok? Em qual período... Opa! Em qual período da tabela periódica esse elemento vai estar? Exatamente aqui, ó. O maior N também é o período. O período terceiro. Então, terceiro período, e a camada coincidiu também do período e da camada de valência ser a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Portanto, se eu voltar aqui na tabela periódica, ó, eu vou observar que o sódio está no terceiro período e família 1, ok? Então, camada de valência é o terceiro, que é para mim o período, ok? Família dele, vou fazer primeiro a família. A família, tá vendo que ele terminou em 3S1? Se ele terminou em S1, eu vou usar esse diagramazinho aqui, ó. Se ele terminou em S1, ele é da família 1. Portanto, ele é da família 1, que a gente chama de, quem lembra o nome? Metal alcalino, ok? O que é a configuração de gás nobre para esse elemento? Significa que eu vou pegar o número atômico 11, vou lá na tabela periódica, especificamente na família 18, e vou procurar qual é o gás nobre aqui da família 18, que tem o número atômico anterior ao 11. Ó, o L é 2, o neônio é 10, o argônio é 18. Então, anterior a 11, eu tenho o neônio que é 10. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, entre colchetes, o neônio. O neônio vai expressar os 10 elétrons, que seria isso aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então, o neônio está substituindo isso. E o que tem além para o sódio? O 3s1. Deixa eu jogar para baixo, para não ficar confuso. Então, a configuração de gás nobre para o sódio é como se eu pegasse isso aqui, ó, e tentasse escrever de maneira simplificada. Os 10 elétrons vão ficar representados pelo gás nobre neônio, que é número atômico 10, e o que tem de extra é o 3s1, ok? Até esse primeiro exemplo tá ok? Então vamos para o segundo exemplo. Olha só. O exemplo de número 2, que é o enxofre. Vou trazer ele aqui para cima para ficar perto do diagramazinho que a gente precisa, ok? E, gente, vamos lá. Primeira coisa, distribuição eletrônica. Eu quero distribuir 16 elétrons. E eu vou seguir essas setinhas aqui. Fala para mim aí no grupo, somente quem tem dificuldade. Se alguém tiver dificuldade no diagrama de distribuição eletrônica, fala para mim, eu tenho dificuldade. Não? Então vamos lá. Vou seguir as setinhas aqui, ó, até distribuir 16, tá bom? 1s2, 2s2, estou seguindo um diagrama ali em cima, tá? 2p6, 3s2 já foi 12. Depois de 3s2, ó, vem o 3p6. Só que se eu pegar até o 3p6, olha quantos elétrons teria. 2, 4, 10, 12, e eu estou contando na ordem que eu distribuí, tá bom? 2, 4, 10, 12, 18. Então, passou. O que eu vou ter que fazer? Lá no 3p6, eu vou colocar 3p4. Então, repare numa coisa. 2, 4, 10, 12, 16. Distribuí os 16. Qual é a camada de valência desse elemento que vai expressar para mim o período em que ele está? O maior valor que acompanha a letra, ó, é o número 3. O número 3 aqui, ó. Então, ele está no terceiro período, ok?
ok? E a camada 3 é a sua camada de valência, que é a mesma coisa para mim, tá bom? O que mais que a gente tinha feito aqui? A configuração de gás nobre e a família. Vamos continuar. A configuração de gás nobre. Eu tenho que voltar lá na tabela periódica e procurar qual é o gás nobre anterior ao 16. Se eu olhar aqui, ó, o argônio é 18, então ele está passando. Então eu vou ter que pegar o neônio de novo. O que eu vou colocar aqui? O Ne para expressar os 10 elétrons, que são esses aqui, ó. Ok? Está resumindo isso. E o que eu tenho além? 3S2, 3P4. Então, a configuração de gás nobre nada mais é que uma maneira resumida de se escrever a configuração de gás nobre, ok? Então, vai ficar aqui Ne representando 10, mais a camadinha de valência 3S2, 3P4. Qual é a família? Se eu pegar aqui a camada de valência, ó, os últimos elétrons distribuídos, ele terminou em S2P4. Então, se termina em SP, ó, S2P4, basta somar 10 aos elétrons de valência. Então, ele é da família 16, tá bom? Terminou em SP, você soma mais 10. Tem 6 elétrons de valência, soma mais 10, família 16. Como é que chama um elemento da família 16? Calcogênios, ok? Calcogênio, então, né? Ele é um calcogênio, ok? Beleza, vamos para o exemplo 3. É aqui, ó, o elemento vanádio. Deixa eu apagar todas essas coisinhas aqui, para a gente poder fazer para o vanádio, ok? O que vai ser a distribuição eletrônica para o vanádio? Eu tenho que distribuir 23 elétrons. Então, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até aqui tinha dado 18. Depois do 3P6, olha só, vem o 4S2, depois do 4S2 o 3D10. Vamos ver se a gente vai conseguir isso. 3P6, 4S2, até aqui foi 2, 4, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, a hora que eu for para o 3D10, significa que ele vai terminar em D3. E tudo isso aqui some porque eu não distribuí isso daqui, ok? Então, ele para aqui, ó. Repare que a minha camada de valência é o nível 4, ok? Mesma coisa, o período é o quarto período. Só que aqui tem um detalhezinho, olha só, o último elétron que eu distribuí é o 3D3. Portanto, ele vai ser chamado de mais energético. Por que eu também peguei esse exemplo aqui? Para você reparar que nem sempre o último elétron que você distribui, ele vai estar na camada de valência, ok? Mas você precisa lembrar que o elétron mais energético, ele é o último distribuído e, portanto, mais longe do núcleo do átomo. Configuração de gás nobre. Eu preciso de um gás nobre com número atômico anterior ao 23. O criptônio passa 36, então antes do 23 eu tenho um argônio que é 18. Então eu vou vir aqui, ó. Cadê, gente? Aqui. A R, que representa 18. O que eu tenho além disso? Ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, tudo isso aqui que dá 18 está representado por argônio. O que eu tenho além de 3D3, 4S2? Repare que na hora de colocar depois do gás nobre, eu coloquei na ordem de camada. Tudo que tiver no nível 3 eu colocaria aqui, tudo que tiver no nível 4 aqui, no 5, no 6, assim vai subsequentemente. Ok? Qual é a família desse elemento? A família dele
Se ele terminou em D, eu vou vir aqui, ó, e lembrar que toda vez que terminar em D, ele pode terminar com D sendo preenchido de 1 a 10. Mas o que eu vou fazer para achar a família? Vou somar 2 aos elétrons de valência, ok? Então, se ele tem 3 elétronzinhos de valência aqui, ó, 3 mais 2, ele é da família 5 da tabela periódica. Ele é um metal de transição externa, porque ele está dentro da tabela. Se eu for lá procurar ele na tabela, ó, família 5, olha só, vanádio, tá aqui, ó, família 5. Olha o período, 1, 2, 3, 4. Então, ele está aqui no quarto período também, para a gente conseguir verificar isso, tá bom? O lantânio, eu vou fazer ele mais rapidinho aqui, porque eu preciso terminar a nossa aula, tá bom? Como é que vai ficar a situação do lantânio? Eu preciso distribuir aqui 57 elétrons. Então, olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Terminei aqui, ó. 3d10, olha a setinha. 4p6, olha a setinha descendo. 5s2, vou lá em cima de novo. 4d10, 5p6, 6s2, vou lá em cima de novo. 4F, se eu não me engano, aqui vai terminar em 4F1. Então, essas outras setinhas aqui, ó, que eu não utilizei, 6S2, esse aqui também eu não utilizei, vão todas sumir. Vamos só contar para ter uma ideia se vai bater. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 56 com mais um, 57. Então, deu. Qual que é a sua camada de valência? Vai ser o nível 6, o maior valor que acompanha uma letra aqui, ó. Portanto, esse elemento vai estar lá no sexto período, ok? Qual que é o elétron mais energético? O elétron é sempre o último que eu distribuí. Portanto, o 4F1, ok? Configuração de gás nobre. Precisa achar um gás nobre aqui, ó, que seja anterior ao 57. E eu tenho xenônio, que é 54. Eu vou vir aqui, vou colocar... Sai, trem. Gente, por que esse treco não quer sair? Vou colocar XZ para representar 54 e o que eu tiver de extra. Então, aqui é 20, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 38, 48, 54. Então, até isso aqui, ó, tirando o 4F1 aqui, vai ficar representado por XZ. O que que eu tenho de extra? 4F1, 6S2. Repare que eu estou colocando aqui na ordem que eu distribuí, tá? Porque a hora que eu terminei essa setinha no 5P6, eu vim 6S2, 4F1. Então, tudo isso aqui, ó, fica como representando o xenônio, ok? Que elemento que é esse aqui? Se ele terminou em F, ele só pode ser da família 3. Ele também vai ser um metal de transição, só que ele vai ser interna, ok? E aí, se eu for na tabela periódica, olhar, ó, ele está aqui, lantânio, ó, sexto período, da onde ele saiu, e ele também se situa na família 3, ok? Que é esse exemplozinho também que eu tirei daqui, ó. Toda vez que terminar na família F, vai ser da família... Terminar em F, vai ser da família 3, ok? Então, eu vou mandar para vocês... Vou mandar para vocês esse material da aula de hoje no e-mail.
junto com mais uma videoaula um pouquinho mais curta, tá bom? Com algumas indicações do que vocês têm que fazer do em classe para a semana que vem, tá bom? Dá um feedback para mim, pessoal. A aula valeu? Vocês acham que ela tem que ser mais curta? Porque semana que vem a gente vai continuar com tabela periódica também, tá bom? Vocês preferem assim ou vocês preferem que eu grave e mande depois? Porque aqui também, de maneira online, eu posso ir mandando para vocês. Quer dizer, eu posso ir tirando dúvida de vocês.